que faz com que entendamos os nossos processos evolutivos, os processos reencarnatórios, que o Espiritismo mostra muito claramente para nós, e é o tema, e é o lema da grande chave da proposta de Kardec. Então o Espiritismo acaba se tornando um investimento a longo prazo. O Espiritismo, na outra exposição que nós fizemos aqui na casa, nós tratamos desse assunto. Quer ser espírita, tem que estudar. Nós temos que ter o conhecimento. E o conhecimento da vida espiritual para nós nos traz um conforto muito maior do que o conforto da vida material. A gente consegue conhecimentos transcendentais, conhecimentos onde a vida material não nos satisfaz, igual o conhecimento espiritual nos satisfaz. Então nós necessitamos urgentemente de estudar essas obras. Mas como estudar o Espiritismo? Como estudar o Espiritismo? Nós temos grande dificuldade hoje de ver as pessoas chegando aos grupos espíritas sem conhecer. Como estudar? Qual é a fórmula que nós podemos estudar o Espiritismo? Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 3 do Método, ele recomenda para nós que nós começamos a estudar o Espiritismo pela obra O que é Espiritismo. Essa obra que ele lançou em 1859, após o Livro dos Espíritos. Então, na sequência, depois de estudarmos o livro que é Espiritismo, que nos dá uma visão ampla, uma visão geral da doutrina espírita em todos os seus aspectos, ele recomenda que nós estudamos o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele contém totalmente todo o conteúdo da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos ele foi lançado em 18 de abril de 1857 e ele traz a doutrina espírita nessa obra. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. E essas 4 partes foi originária dessa obra do Livro dos Espíritos. A primeira parte das causas primeiras, Kardec lançou a Gênese. A Gênese que foi lançada em 1868. A primeira parte das causas primeiras. Foi tirado o conteúdo para a produção do livro A Gênese. Da parte 2 do Livro dos Espíritos, nós temos a vida espiritual ou a vida dos espíritos. Dessa segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec produziu uma obra que chamou-se O Livro dos Médiuns, em 1861. E ele recomenda que nós estudamos, primeiro, o livro O que é Espiritismo, que foi lançado em 1859, depois o Livro dos Espíritos, que em suas 4 partes. A primeira parte das causas primeiras, que se tornou a Gênese, da vida espírita ou dos espíritos, que se tornou o Livro dos Médiuns, e a terceira parte, que é a das leis morais, onde se tirou o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864. E da terceira parte, das esperanças e consolações, Kardec lança assim o Livro dos Médiuns. Assim ele completava essas obras das leis morais, o Evangelho, da esperanças e consolações, o livro Céu e Inferno. Então, o Livro dos Espíritos, resumindo, ele está dividido em 4 partes. O Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Céu e Inferno. Nesses livros que nós estudamos, completa-se ali totalmente a obra O Livro dos Espíritos. Em 1858, Kardec lança também uma obra muito importante, que foi a Revista Espírita. Dia 1º de janeiro de 1858, Allan Kardec lança a Revista Espírita, que também com 12 volumes. Todo mês saía os folhetos da Revista Espírita. Então Kardec recomenda que nós estudamos também a Revista Espírita. Quando a gente diz que estudar o Espiritismo é a longo prazo, porque a Revista Espírita tem 12 volumes. Se nós somarmos a Revista Espírita mais as 6 obras, o que é Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns,
o Evangelho, a Gênese e o Céu e o Inferno, nós temos um conteúdo de 18 obras. E depois, em 1868 para 1809, no começo, ele lança um catálogo racional, que também é uma obra muito pouco conhecida, que os espíritos também deveriam estudar. É um livro que é onde se pesquisa todos os assuntos concernentes à doutrina. E a Revista Espírita, lançada em 1858, acabou se tornando uma tribuna do espiritismo. Todos os feitos, os estudos que se fazia na Sociedade Espírita Parisiense de Paris, está contido nos 12 volumes da Revista Espírita. Então, ela acabou sendo uma tribuna do espiritismo. Então, quando a gente fala que esse investimento de aprendizado é a longo prazo, se nós somarmos essas 18 obras, 6 das obras básicas praticamente, mais os 12 volumes da Revista Espíritas, nós temos 18 obras. Se nós lermos 1 hora por dia essas obras, 1 hora por dia a gente tirar para ler, a gente vai conseguir em 5 anos ler as 18 obras. Então são curiosidades que a gente ainda não sabe, pouco sabe. Mas se a gente ler a doutrina espírita 1 hora nessas obras, em 5 anos a gente consegue ler as 18 obras. Por isso que a gente fala, o espiritismo ainda não é para todas as mentes. Muitas vezes nós percebemos as dificuldades de agrupamentos, as pessoas não se interessando muito pela doutrina. A gente percebe muito que ainda não é muitos que estão aptos a entender e a conservar dentro de si um conhecimento tão profundo. Eu sempre falo, a doutrina espírita está acima da mente humana, acima da nossa mente. Ela é transcendental. A vida espiritual está acima de nós, mas nós temos que toda a condição, porque já conhecemos os fenômenos, os fatores, os fatos espirituais. Quem estuda desde a época do fenômeno de 1848 de Hydesville, das irmãs Fox, que teve aquele acontecimento, depois as mesas girantes, depois Kardec e todo esse aparato de situações, de condições que foram lançados para que Kardec pudesse ser o grande organizador, o grande compilador desses conhecimentos. Então, como estudar o Espiritismo? Estudando as obras de Kardec. Nós vemos as pessoas muitas vezes procurando ler romances, se apegando bastante aos romances. Os romances, muito bom, histórias maravilhosas, histórias verídicas, fatos reais. Mas se a gente não tiver a base, não tiver o conhecimento dos fundamentos da doutrina espírita, nós temos muita dificuldade para entender certos romances. E muitas vezes a gente acaba se confundindo. Então, como eu coloquei nessa frase aí, como falar de espiritismo para uma humanidade que ainda não sabe o que é morrer? Essa palavra morrer, eu não grifei ela. Eu procurei não grifar ela para ela ficar bem simples, né? Porque a gente morre? A gente não morre. Não é verdade? A gente não morre. Como falar de espiritismo? Quando fala morrer, a gente está falando que pode-se morrer o corpo físico, pode-se morrer as esperanças, pode morrer sonhos, mas a alma não. Mas para a grande humanidade, que vem de conceitos ultrapassados, o Espiritismo tem um longo caminho a percorrer para desmistificar esses conceitos. Nós viemos de uma época ainda, que ainda os conceitos não servem mais para os dias de hoje. Então, o conceito hoje da grande massa humana, da grande humanidade, hoje é a morte. Nós falamos toda hora, fulano morreu, a planta morreu. Essa palavra é comumente usada no nosso dia a dia, na nossa vida, sempre. Comumente nós estamos falando. Mas o que é morrer realmente? A alma não morre, o espírito é imortal. Kardec, a partir de 1857, através do lançamento do Livro dos Espíritos, dia 18 de abril de 1857, ele lançou na Terra a era imortal do espírito. Lá em solo francês, nós tivemos as vozes materiais, as vozes espirituais se materializando em ensinamentos capazes de dar noção, dar sentido, dar razão à vida da humanidade na Terra. Então, esses conhecimentos trouxe para nós
uma jovialidade. Qualquer assunto que nós tratarmos de espiritismo, hoje, de todas as obras de Kardec, todos são atuais. Então, é uma doutrina que não morre. Então, nós, para falar de espiritismo, precisamos primeiro fazer qual é a proposta da doutrina. É convencer as pessoas da imortalidade da alma. Enquanto isso, nós vamos escutar muito as pessoas achando que a morte acaba tudo. Uns acreditam que acaba tudo quando cessa os órgãos físicos, outros acreditam que vão dormir, outros acreditam que vão ficar eternamente do lado de Deus, ou tem um lugar circunscrito, esperando nós, o inferno, o céu, o purgatório. Então nós temos ainda a nossa mente muito embaraçada. Mas como que nós começamos a entender essa doutrina? Nós começamos a entender a doutrina através de fatos, provados, que aconteceram realmente, principalmente lá pelos lados da França, da Europa. Nós tivemos os espíritos mostrando os fenômenos, mostrando a existência desse mundo espiritual através dos fenômenos. Nós tivemos, como eu disse no começo, sobre as irmãs Fox, aquela família que habitou aquela casa no norte dos Estados Unidos. Tivemos aqueles acontecimentos das irmãs Fox, que se espalhou pelo mundo, aquele fenômeno de Hydesville. Depois tivemos os fenômenos das mesas girantes. Porque até então, naquela época, se falava muito do quê? Do magnetismo. O magnetismo não deixou de ter o seu papel para que o espiritismo avançasse. Nós tínhamos muitas sessões, muitos indivíduos, muitas pessoas que tinham essa faculdade, essa energia de cura através do magnetismo, e ele acabou sendo muito útil na sua época. E foi através do magnetismo que o espiritismo, que a doutrina espírita foi se organizando. Então foi através do magnetismo. Por quê? Porque Hipólito Leão Denisard de Rivail, esse pedagogo francês, que foi o grande organizador da doutrina espírita, nós temos sempre o conceito de que Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Mas codificador é muito pouco para Kardec. Kardec foi um espírito muito mais superior que isso. Quando a gente fala que Kardec codificou a doutrina espírita, nós estamos rebaixando a doutrina espírita, nós estamos diminuindo ela, porque quando se fala de código tem durabilidade, código pode mudar. E o código da doutrina espírita jamais vai mudar. Então, Kardec não foi o codificador da doutrina espírita. Kardec foi o idealizador, Kardec foi um espírito preparado, um homem de ciência, de observação, foi o portador da mensagem, que Jesus disse que ele enviaria um consolador, se a gente guardasse os seus ensinamentos. Então, quando a gente fala que Allan Kardec foi o codificador da doutrina, estamos diminuindo Allan Kardec e diminuindo o espiritismo. Então, nós temos que imaginar Kardec muito mais um homem, um instrumento de observação, um instrumento que teve seus assistentes, um observador, um professor formado num colégio em Verdun, na Suíça, de altíssimo nível de aprendizado. Então, Kardec foi o grande mensageiro para que, através do magnetismo, ele trouxesse para nós o espiritismo. Por quê? Porque realizavam-se curas através do magnetismo naquela época. As pessoas consultavam, porque a faculdade de cura certos indivíduos podem ter, e ele pode até cobrar, porque é dele. Mas dentro dessas sessões de magnetismo, nós também tínhamos médiuns que também curavam através de espíritos, através da espiritualidade. E quando o senhor Fortier, um grande amigo do Rivail, na época ainda antes de ser Kardec, disse para ele sobre os fenômenos das mesas girantes, ele achou que era conto de Corachim. Ele não acreditou. Aí, esse fenômeno das mesas girantes, o que era? Era uma demonstração que a espiritualidade estava dando para que começasse a grande missão, para que começasse a grande obra. Mas, na verdade, quando o senhor Fortier falou a Kardec sobre as mesas girantes, aumentou-se mais as suas dúvidas do que a certeza. Ele não acreditou e não quis nem dar atenção.
Mas depois, em um outro encontro, esse senhor Fortier disse para ele que as mesas não apenas se transitavam, elas respondiam a perguntas. Aí Kardec falou, com todo o seu senso de observação, ele disse, espera aí, tem que ter uma inteligência por causa disso, atrás de tudo isso, tem que ter alguma inteligência. Foi aonde que ele foi atrás das observações. Mas, na verdade, não foi o Sr. Fortier que também convenceu Kardec sobre os fenômenos espíritas. Na verdade, um senhor que até ele está no filme, né? O Sr. Carlotti, um amigo de 25 anos de trabalho juntamente com Rivaio, na época, antes de ser Kardec, trouxe para ele as informações que estavam acontecendo, reuniões, sessões com espíritos em grupos separados. Em grupos fechados, as pessoas se reuniam para fazerem reuniões experimentais de espiritismo. Aí o senhor Carlotti convidou Kardec. Allan Kardec, conversando com esse senhor chamado Carlotti, esse amigo dele, Allan Kardec sentiu nele um grande entusiasmo, que Allan Kardec acabou ficando com mais dúvida do que com certeza. Aí, certo dia, o senhor Carlotti convida Rivaio, que ainda não era Allan Kardec, para ir assistir uma sessão de espiritismo na casa de um casal, de um magnetizador e de uma médium sonâmbula, o senhor Partier e a senhora Plais Maison. Eu estou falando esses nomes porque são antecessores de Kardec, porque nós sempre estudamos da doutrina espírita, do livro dos espíritos para frente, mas teve para trás. Allan Kardec, tudo isso começou a acontecer em 1854. Quando Allan Kardec teve essas primeiras conversas com Fortier e com o senhor Carlotti, já em 1855, foi que se começou o interesse de Rivaio pela organização da doutrina espírita. E antes de ir para as sessões da senhora Plais Maison e do senhor Partier, desse casal, eles foram assistir uma sessão de experimentação na casa de uma senhora chamada senhora Rouget. Foi ali que se começou o convencimento de Rivaio. Foi aí que nós começamos a entender que esse espírito era um espírito muito mais do que nós podemos chamar de Allan Kardec, de codificador. Nós podemos chamar de um instrumento para que a era mortal do espírito tomasse conta da Terra. Porque até então nós vivíamos de premonições, de superstições, de oratórias, mistificações de todos os tipos, e foi a partir dessas reuniões. E dessa reunião, na casa da senhora Plais Maison, dessa reunião, junto com o senhor Partier, levado por Carlotti, Rivaio, na época, conhece a família Boudin. Conhece a família Boudin, onde tinha duas meninas que médiuns, e foi aí que Allan Kardec começou a se interessar realmente pela doutrina espírita. Então nós tivemos personagens importantíssimos que nós devemos lembrar quando nós falamos de espiritismo. Sr. Fortier, magnetizador. Sr. Carlotti, um estudioso também, observador, que impulsionou Allan Kardec a começar a participar dessas reuniões, e nós tivemos o Sr. Partier e a senhora Plais Maison, que através dessas reuniões na casa da senhora Rouget, ela sonâmbula ali no magnetizador, acontecia fenômenos de experimentação, e ali sim se constatava a presença da vida espiritual na Terra. A influência dos espíritos na relação com o nosso mundo corpóreo. Ali não se acreditava mais somente que os espíritos eram criados ignorantes, mas perfectível. Ali não se acreditava mais sobre a sua natureza, só isso, mas se acreditava da sua relação com o mundo corpóreo. Então, quando nós
falamos de espiritismo, nós devemos lembrar que houve esses precursores. Não devemos esquecer também da senhora Ruth Jafé. Ruth Jafé, quem assistiu o filme vai ver que ela é aquela médium que depois se chateou muito com Kardec, porque ela também queria direitos, porque ela achava que ela tinha que ter vantagens. Essa Ruth Jafé, na verdade, ela chamava Celina Jafé. No filme parece que é Ruth Jafé, mas ela é Celina Jafé o nome dessa médium, dessa sonâmbula, e foi ela a responsável pela revisão do Livro dos Espíritos e pela revisão do Livro dos Médiuns. Então nós temos a doutrina espírita organizada não somente por Kardec, mas por muitas mãos, por muitas mentes, por muitos grupos que trabalharam intensamente para que chegasse a essa conclusão e ele tivesse realmente as condições de, no dia 18 de abril de 1857, lançar o Livro dos Espíritos e depois as obras subsequentes. Dia 14 de abril de 1858, ele funda também a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em Paris. Então, Allan Kardec, já com o nome de Allan Kardec, ele começa a averiguação, os estudos, começa as palestras, sempre questionando. Ele nunca pegava a responsabilidade para isso, sempre jogava, era que nem o Cristo, sempre jogava a responsabilidade para a pessoa, as pessoas refletiam. E foi assim que nós temos, né, a doutrina espírita nessa organização, não nessa codificação. Voltando a falar, Allan Kardec não pôde ter sido o codificador, porque códigos pode surgir alterações, o conteúdo pode mudar, mas o código de uma lei natural, de uma natureza espiritual, não tem como mudar. Então, que a gente possa realmente entender os processos que se deram para que a doutrina espírita viesse a lume e trouxesse essa luz e essa consolação a todos nós. Então, nós, para falar do espiritismo hoje para as pessoas, ainda é muito complicado. As pessoas ainda é muito retraída, principalmente sobre a reencarnação. Eu queria fazer uma observação. Eu acho que além da dificuldade das pessoas aceitarem a reencarnação, é a pessoa aceitar que o espírito foi criado simples e ignorante e que em algum momento aquele espírito foi um verme, foi uma rocha, então, até chegar a uma unidade. Então, o próprio Cristo disse, né, muitas moradas, né, na casa do meu Pai. Então nós estamos hoje como almas encarnadas. Para nós espírita não é alma mais. Para nós espírita, nós somos espírito. A alma ainda é para quem não conhece o espiritismo. Então ainda até fica bom esse termo alma, mas para nós, né, quando Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. O problema de explicar a reencarnação para as pessoas é que as pessoas imaginam que as reencarnações se dão somente na Terra. Nós estamos num teto, mas se a gente começar a falar da reencarnação para as pessoas, que existem mundos, né, semelhantes à Terra, infinitos mundos semelhantes à Terra, onde nós, espíritos, habitaremos nas mesmas condições de aprendizado, ainda precisando de burilamento, de aprendizado, mas que nós podemos reencarnar em outros mundos, fica mais fácil, porque as pessoas não conseguem entender. Como é que nós vamos falar que há 50 anos atrás não tinha muitas pessoas aqui americanas, a população era pequena? E de onde que migraram todos esses espíritos? Para onde migraram? Para onde emigraram? Então, explicar a reencarnação é muito difícil. Falar de espiritismo, falar de reencarnação, nós temos que ter esse conhecimento, porque senão a gente não consegue convencer as pessoas. Porque a reencarnação, ela é uma lei natural, ela existe. Mas para o mundo materialista, as pessoas que não sabem ainda, né, o que é a morte realmente, o que se morre na pessoa, o que se morre na pessoa. Então as pessoas têm muita dificuldade. Então, falar de reencarnação para as pessoas, nós não podemos ficar limitados somente à esfera terrena. Existem muitas moradas, mundos habitados nas mesmas condições do planeta Terra, onde nós poderemos encarnar, talvez com outras formas de vida. E assim é, gradativamente,
a nossa evolução. Então, falar de Espiritismo é falar também de nomes importantíssimos, né? Nomes que, depois de Allan Kardec, trouxeram a sua contribuição. Nós não podemos deixar de falar desses espíritos de grande evolução que passaram pela Terra, como um Chico Xavier, como um Divaldo, como Batuíra, como Militão Pacheco. Nós não podemos deixar de falar de um Bezerra de Menezes, de um Eurípides de Barçanufo, de Karl Schutter. São espíritos que se convenceram sobre a imortalidade da alma, procuraram os seus fundamentos e também deram a sua contribuição. Essa é a grande tarefa de quem começa a entender a vida espiritual. É uma felicidade muito grande quando nós começamos a compreender sobre a vida espiritual para nós. Que nem eu disse no começo, a felicidade material existe dentro de nós, mas a felicidade espiritual ela é transcendental. A esperança que nós temos quando nós começamos a entendermos que atingiremos graus evolutivos que nos tornará mais felizes, nós, com certeza, o nosso conforto, o nosso ânimo, as nossas esperanças continuam cada vez mais fortes. Então, muitas vezes, nós percebemos hoje a morosidade, né, que nós encontramos nos nossos irmãos em humanidade, até nós mesmos, em desânimos, em situações de desespero, se confundindo, mas tudo passa, tudo passa. E nós temos as vozes espirituais se materializando a todo momento através dos médiuns para que nós pudéssemos ter esse conhecimento. Então, a ciência do Espírito é aquela ciência que fala para nós de um laboratório, mas um laboratório do mundo invisível. Eu sempre falo, nós precisamos entender os processos para a gente entender a vida espírita. E o Livro dos Espíritos traz isso nas suas 4 partes. Nas causas primeiras, na vida espírita ou dos espíritos, né? Nas esperanças e consolações e nas leis morais. Então, é um manual de sobrevivência espiritual que nós temos. Então, o Livro dos Espíritos, ele resume todas as nossas necessidades. Ele responde, que nem eu disse, as argumentações do homem comum, do homem sábio, do astrônomo, do médico, de todos os tipos de criaturas, de pessoas, de espíritos encarnados nesse planeta. Então, nós temos que entender que o Livro dos Espíritos é o nosso manual de sobrevivência espiritual. E nós temos também que lembrar, quando a gente fala de Espiritismo, a gente não pode deixar de falar de Chico Xavier. Nós não podemos deixar de falar de Bezerra de Menezes. Nós temos a mediunidade hoje, a comunicabilidade, né, dos espíritos com a vida, com o mundo corporal. Nós temos uma grande responsabilidade de cultuarmos, de cultivarmos em nosso meio, no meio espírita. Eu sempre falo, falar para as crianças, falar para o idoso, falar para as pessoas que estão chegando, sobre a tarefa, o mandato mediúnico de Chico Xavier. Eu gostaria só de fazer uma narrativa aqui meia breve, como que se deu também os bastidores para que Chico Xavier pudesse organizar o seu mandato mediúnico. Um espírito que veio realmente com essas características e trouxe para nós essa visão do mundo espiritual. Tudo começou a acontecer aos 17 anos. Chico Xavier, todo mundo sabe, aqui acredito que ele nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, e com 17 anos, né, numa noite de inverno, no dia 8 de julho de 1927, mais precisamente na casa espírita chamada Luiz Gonzaga, Chico Xavier teve a psicografia de 17 páginas do plano espiritual. Imagine o cenário, aquelas pessoas que se viam naquela pequena sala a grandiosidade daquela comunicabilidade, dando ciência da sua responsabilidade. Inclusive hoje, na cidade de Pedro Leopoldo, nessa casa Luiz Gonzaga, que ainda existe um memorial e um relato falando do próprio Chico,
falando sobre a sua primeira psicografia dentro da mediunidade. Imagine, através daquela psicografia, através do seu mandato mediúnico, quantas lágrimas, quantas consolações, quanto que isso produziu de bem para nós todos, em toda a humanidade. Então nós tivemos o próprio relato dele, nesse memorial está lá até hoje, falando dessas mensagens, agradecendo a Deus e a Jesus, que colocava em sua responsabilidade essa grande missão, que era enxugar lágrimas, que era abafar sofrimentos, que era mostrar que a vida continua, mães que perderam seus filhos, esposas, maridos que se desencarnavam, se viam em desespero, e ele, através do seu mandato mediúnico, ele conseguia consolar, ele conseguia ensinar. E nessa reunião mediúnica, essa primeira reunião mediúnica, no dia 8 de julho de 1927, ele lembrava de alguns companheiros que o antecederam. Todos nós temos antecessores. Assim como João Batista foi o precursor, né, do Cristo, todos os grandes nomes, todos os instrumentos hoje que fizeram a humanidade evoluir e caminhar dentro da ciência, teve seus precursores. E Chico também não foi diferente. Com 17 anos ele participava desse grupo espírita lá em Pedro Leopoldo, né, chamado Luiz Gonzaga, e ele lembrava de alguns nomes que foram muito importantes, pessoas que antes dessa mensagem lhe deram todo o apoio. Ele lembrava, por exemplo, de uma senhora chamada Josefa Barbosa de Chaves, uma senhorinha que antes de desencarnar chamou ele para dar-lhe um presente. Mas que presente que ela daria para ele? Era um presente que não tinha dinheiro no mundo que pagava. Ela dizia que estava ciente do seu desencarne e que estava ciente já do plano espiritual e que ele tinha uma grande missão. E que ela cultivasse, né, no coração dele, na mente dele, todo o carinho que ela teria por ele, estava disposta, estava apta a acompanhar no plano espiritual todo o trabalho seu, da sua tarefa. Ele tem na figura também de Dona Joaninha Gomes. Nessa reunião ele relata e cita, exalta o nome dessa senhorinha também, Joaninha Gomes, que nos seus momentos mais difíceis, nas suas enfermidades físicas, chamou o Chico e falou para o Chico que ele tinha uma missão muito bonita para passar para a humanidade, que era esse trabalho mediúnico, e que ela gostaria de dar um presente para ele. Ela tirou um envelope debaixo do travesseiro e deu para o Chico. Naquela mesma tarde ele abre o envelope e estava escrito a prece de Cáritas. É o que eu posso dar para você. Não posso dar muita coisa, mas o que eu posso dar para você é essa prece de Cáritas, para que você use e a lembre de mim durante toda a sua caminhada. Chico lembrava também de pessoas simples, pessoas que não tinham muito a oferecer para ele, mas pessoas que o animaram, porque na nossa vida a gente precisa ter ânimo, a gente precisa ter incentivo, a gente precisa ter não confetes, não que as pessoas, mas que as pessoas reconheçam o nosso trabalho para que a gente possa assim progredir. E o Chico teve pessoas que não ofertavam nada de material, não era isso que eles tinham para doar para ele, mas sim ânimo, dedicação, orações, prece. Teve um senhor que trabalhou 25 anos com o Chico e ele, nos momentos antes de ele desencarnar, chamou o Chico e deu um kit do Evangelho segundo o Espiritismo, um volume do Evangelho para o Chico. Falou: Chico, talvez seja essa a maior riqueza que eu posso te ofertar. Não podemos deixar de lembrar também que ele citou o nome do seu irmão, José Cândido Xavier, que desencarnou aos 33 anos, e esse irmão tornou o grande mentor das suas reuniões espirituais, grande mentor espiritual seu, e disse antes de desencarnar que estaria pronto para acompanhá-lo também na sua missão. Então vocês imaginem, falando de espiritismo, sabendo de todos esses processos, né, que aconteceram, todos esses processos que se passaram para que nós tivéssemos hoje tudo em livros, tudo em obras, tudo ao nosso dispor, praticamente sem custo nenhum.
Imagine o que essa doutrina tem para fazer por nós. Então, o caminho é árduo, é um longo caminho a percorrer. Então, falando do Espiritismo, explicando para as pessoas o que realmente é morrer, que morrer não é a alma, que morrer é simplesmente o órgão físico nosso, que pode morrer dentro de nós, talvez seja o nosso sonho, a nossa esperança, mas o Espírito sempre vai ter pontos de partida e situações diferenciadas para continuar evoluindo. Então, desde que a gente começa a entender que o investimento da doutrina espírita é a longo prazo, é um investimento, é um empreendimento que nós vamos ser muito felizes ainda com esses conhecimentos, mas é a longo prazo e que nós ainda estamos se agarrando, aparando arestas, se agarrando em alguma coisa muito pequena ainda para que a gente possa continuar a caminhar. Eu sempre falo, a doutrina espírita, o que nós sabemos até agora é apenas uma plataforma. A doutrina espírita tem muito a mostrar para nós ainda. Essa organização, essa codificação que nós falamos de Allan Kardec, é apenas uma plataforma, é uma base só. A partir daí nós vamos realmente desvendar o que o Espiritismo tem para nos passar, para nos... Então, eu gostaria só assim, sabe, de hoje ter lembrado da importância que é falar do Espiritismo, que é falar das obras básicas, que é falar de Chico Xavier, que é falar de Bezerra de Menezes, que é falar de Allan Kardec, que é falar de todos esses homens, mulheres, como eu disse, fizeram parte desse processo que desde o fenômeno de Huddersville, desde o magnetismo, junto já ao espiritualismo, está à nossa disposição hoje para nós desfrutarmos, para nós podermos sentirmos a grande felicidade de entender realmente o que é Espiritismo. Para encerrar, eu só vou passar de novo a ordem como Kardec, no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, recomenda que a gente estude o Espiritismo. Então ele fala, como estudar o Espiritismo? Primeiro, estudar o livro O que é Espiritismo, que dá uma visão geral da doutrina, lançado por ele em 1859. Depois o Livro dos Espíritos. Depois do Livro dos Espíritos, ele aconselha que nós estudamos a Revista Espírita, porque a Revista Espírita tem os fatos, juntamente com o Livro dos Médiuns. A Revista Espírita lançada em 1858, o Livro dos Médiuns em 1861. Depois que nós vamos estudar a Revista Espírita, o Livro dos Médiuns, depois que nós vamos estudar o livro Céu e Inferno e estudarmos a Gênesis. E temos também outras obras, né? Como eu disse, Catálogo Racional, que é uma obra lançada em 1869, e depois temos obras póstumas, que são relatos, é um conjunto, né, de situações que já não foi Kardec que escreveu. Então nós temos, para aqueles que chegaram agora, nós temos 18 obras, 6 volumes do Pentateuco, 5 mais do que é Espiritismo, mais 12 volumes da Revista Espírita. Se nós lermos 1 hora por dia, essas obras, 1 hora por dia, nós vamos demorar 5 anos, a gente vai ler toda a obra espírita. Ler, não é estudar. Agora imagine estudar para a gente conhecer. Então a gente talvez nessa encarnação nós não conseguiremos estudar somente as obras de Kardec, a gente não consegue. Então é por isso que a gente tem que se atentar agora, procurar chegar na casa espírita, estudar, conhecer e aproveitar os nossos momentos o máximo que a gente puder, porque senão a gente vai perdendo tempo, porque a obra é longa. E falar de Espiritismo hoje, sem ter conhecimento de causa, sem conhecer os antecessores, o que se passou para que essa doutrina pudesse ser o que é hoje, para nós, não é brincadeira não. Então nós temos que realmente buscar estudar Kardec, esse grande homem, não o codificador, mas sim o organizador. Codificador, que nem eu disse no começo, para quem não estava aqui, codificador é muito pouco para Kardec, porque o código muda. E a doutrina espírita não muda. A doutrina espírita não depende de nós. Podemos fechar todas as casas espíritas, queimar todos os livros, que ela continua sobre nós. Então, essa é a mensagem, que a gente possa realmente amar a doutrina espírita. Muito obrigado.